Em novembro de 2022, uma adolescente começou a conversar com um garoto pela internet. No início, parecia apenas mais uma amizade comum. Mensagens, conversas diárias e uma conexão que crescia a cada semana. Mas havia um problema. O garoto do outro lado da tela não existia. Por trás daquele perfil estava um homem de 28 anos que escondia um segredo assustador. Quinto, ele era policial. Meses depois, essa obsessão levaria esse homem a atravessar mais de 4.000 quilômetros pelos Estados Unidos. Quando tudo terminou, 3 pessoas estavam mortas, uma casa havia sido incendiada e uma adolescente havia sido sequestrada. Essa é a história de Austin Lee Edwards, um homem que viveu uma vida dupla e transformou uma obsessão online em uma tragédia inimaginável. Na manhã de 25 de novembro de 2022, moradores de um bairro tranquilo em Riverside, Califórnia, perceberam algo estranho. Era o dia seguinte ao feriado de Ação de Graças e a região estava calma. Mas logo alguns vizinhos notaram fumaça saindo de uma residência na Price Court. No início, muitos acreditaram que fosse apenas um pequeno acidente doméstico. Porém, em poucos minutos, a fumaça se transformou em uma enorme coluna escura visível de várias casas ao redor. Enquanto os bombeiros eram acionados, algumas testemunhas relataram ter visto uma adolescente sendo colocada à força dentro de um carro vermelho. Naquele momento, ninguém imaginava o que realmente estava acontecendo. Quando os bombeiros entraram na residência, encontraram uma cena devastadora. Dentro da casa estavam os corpos de 3 membros da mesma família. Mark Wynick, de 69 anos, Shari Wynick, de 65 anos, e Brooke Wynick, de 38 anos. Rapidamente ficou claro que eles não haviam morrido por causa do incêndio. Os investigadores descobriram que as vítimas haviam sido assassinadas antes do fogo começar. O incêndio parecia ter sido provocado intencionalmente para destruir evidências, mas havia outro detalhe ainda mais preocupante. Uma adolescente que morava na residência estava desaparecida. Agora a polícia não investigava apenas um triplo homicídio. Também havia um possível sequestro em andamento. As testemunhas forneceram informações importantes. Elas descreveram um homem desconhecido e um Kia Soul vermelho que havia deixado o local pouco antes do incêndio. Utilizando câmeras de segurança e registros de trânsito, os investigadores conseguiram identificar o veículo. O carro estava registrado em nome de Austin Lee Edwards. A princípio, esse nome não significava nada para os policiais da Califórnia. Mas quando começaram a pesquisar quem era o proprietário do veículo, descobriram algo surpreendente. Austin não era um criminoso conhecido. Ele era um policial em atividade no estado da Virgínia. E aquilo mudava completamente a investigação. Aos 28 anos, Austin aparentava levar uma vida normal. Ele trabalhava nas forças de segurança e recentemente havia comprado uma casa. Para quem o conhecia, era apenas um homem reservado e silencioso. Mas existia um lado que quase ninguém conhecia. Na internet, Austin utilizava perfis falsos. Ele fingia ser um adolescente para conversar com jovens online. Foi assim que conheceu uma garota de apenas 15 anos que vivia na Califórnia. Durante meses, ele construiu uma falsa amizade. Enviava presentes, mandava dinheiro, pagava refeições por aplicativos e tentava ganhar a confiança da adolescente. O que parecia gentileza era, na verdade, uma estratégia de manipulação. Com o passar do tempo, o comportamento de Austin começou a mudar. Ele se tornou cada vez mais controlador e insistente. As conversas passaram a ser desconfortáveis. Segundo as investigações, ele começou a pressionar a adolescente por fotos íntimas. Assustada, ela decidiu encerrar qualquer contato. No final de outubro de 2022, bloqueou Austin em todas as redes sociais. Para a garota, aquilo significava o fim da história. Mas para Austin, era apenas o começo. A rejeição despertou uma obsessão perigosa. Ele não aceitava perder o controle sobre alguém que havia manipulado durante tantos meses. E então começou a planejar algo muito mais sombrio. Austin tomou uma decisão extrema. Ele entrou em seu carro
e iniciou uma viagem de mais de 4.000 quilômetros. Durante vários dias, cruzou estados inteiros dos Estados Unidos. Foram dezenas de horas dirigindo. Tempo suficiente para desistir, tempo suficiente para voltar para casa. Mas ele continuou. Cada quilômetro percorrido aproximava Austin de seu objetivo. Quando finalmente chegou à Califórnia, não era mais apenas um homem obcecado. Era alguém disposto a cometer crimes para conseguir o que queria. Na manhã de 25 de novembro, Austin chegou à casa da família. Usando seu distintivo policial, apresentou-se como autoridade e conseguiu entrar na residência. A família acreditou que estava lidando com um policial legítimo. Mas tudo fazia parte de um plano. Ao descobrir que a adolescente não estava em casa, Austin obrigou Brooke a ligar para as filhas e pedir que retornassem. Pouco tempo depois, as jovens chegaram. Tato. Assim que a porta se fechou, a situação saiu do controle. Austin passou a dominar todos os presentes na residência. O pesadelo havia começado. Mark e Shari foram rendidos. Brooke também foi atacada. Segundo os investigadores, a violência foi extrema. Os 3 familiares acabaram assassinados dentro da própria casa. Enquanto isso, uma das adolescentes conseguiu escapar, mas a jovem que Austin procurava permaneceu sob seu controle. Após os assassinatos, ele espalhou combustível pela residência. Em seguida, incendiou o imóvel. Com a casa em chamas, arrastou a adolescente para fora e a colocou à força dentro do carro. Então fugiu do local. Pouco depois, um alerta de emergência foi emitido em todo o estado. Pito. A polícia procurava um sequestrador, um assassino e uma adolescente desaparecida. Pito. Utilizando câmeras, testemunhas e dados de localização, os investigadores conseguiram rastrear Austin. Ele seguia em direção ao deserto da Califórnia. Quando percebeu que estava sendo perseguido, tentou escapar. A situação rapidamente se transformou em uma perseguição policial de alto risco. Os agentes sabiam que a adolescente ainda estava dentro do veículo, por isso, qualquer erro poderia terminar em tragédia. A perseguição chegou ao fim em uma área isolada próxima à cidade de Kelso. Cercado por policiais, Austin percebeu que não tinha mais saída. Momentos depois, um disparo foi ouvido. Quando os agentes se aproximaram, descobriram que ele havia tirado a própria vida. A adolescente foi encontrada viva. Fisicamente, ela estava segura, mas emocionalmente, sua vida jamais seria a mesma. Em poucas horas, ela havia perdido a mãe e os 2 avós. Tudo por causa da obsessão de um homem que nunca aceitou ser rejeitado. O caso de Austin Lee Edwards chocou os Estados Unidos. Não apenas pela brutalidade dos crimes, mas porque o responsável era um policial. Alguém que deveria proteger pessoas usou sua posição para manipular, enganar e destruir uma família inteira. Uma simples conversa pela internet acabou se transformando em uma das histórias mais perturbadoras dos últimos anos. E talvez o aspecto mais assustador de tudo seja justamente esse. Durante meses, ninguém fazia ideia de quem realmente estava por trás daquela tela.